O Brasil continua sendo destaque mundial na imprensa estrangeira, mas não por boas razões. Como vocês sabem, tem havido uma grande comoção global em relação às queimadas na Amazônia, às queimadas nas florestas brasileiras, e nesse final de semana a cúpula do G7 se reuniu em Biarritz, na França, para debater vários assuntos, entre eles o Brasil e o governo Bolsonaro. Como tentar ajudar para controlar os incêndios lá. E isso foi manchete em vários jornais estrangeiros, e um deles, o jornal La Libération, um jornal francês, colocou numa reportagem de capa aqui: Amazônia, Bolsonaro, o incendiário. E depois, na reportagem lá dentro, Bolsonaro, câncer do pulmão verde. Então agora, a imagem do Brasil nunca esteve tão desgastada no exterior, ao ponto de chamarem o presidente do Brasil de câncer. Ele é um câncer. Esse tipo de estrago que tem ocorrido na imagem do Brasil será muito difícil recuperar. Como eu disse já em alguns vídeos anteriores aqui, o que a gente tem que fazer agora fora é provar para o mundo que nós brasileiros não somos isso, que o Bolsonaro não nos representa, que aquilo que ele está fazendo não representa a maioria dos brasileiros. Por outro lado, se você começou a acompanhar agora essas questões, se você votou no Bolsonaro e está começando a ver agora o absurdo que é esse governo, eu vou dizer para vocês que isso não é novidade. A imagem brasileira fora está sendo desgastada há muito tempo. Desde a eleição, na verdade, quando você tinha já um candidato que tinha pautas completamente destrutivas, já assustava o mundo, já havia uma reação negativa no mundo. A imprensa estrangeira sempre tratou o Bolsonaro como aquilo que é um governante populista de extrema-direita, com valores reacionários, anti-direitos humanos, anti-organizações internacionais, nacionalista, embora na prática seja entreguista, seja alinhado aos Estados Unidos para ser subserviente ao Trump. Eu quero ler para vocês aqui uma reportagem, um artigo que saiu em 27 de junho de 2019. Na época eu queria ter vindo aqui falar sobre esse artigo, mas os assuntos foram se acumulando, uma coisa soterra a outra, então você acaba perdendo o timing. Mas esse artigo aqui do Jamil Chad, no blog dele no UOL, demonstra muito como tem sido desgastada a imagem do Brasil no exterior há muito tempo. Bem antes, na verdade, desse período aqui, bem antes de junho, quando o chanceler foi nomeado, isso já indicava uma guinada para um rumo completamente desconhecido, obscurantista, fundamentalista religioso e que certamente prejudicaria o Brasil no futuro. A gente está vendo as consequências agora. A reação do Brasil, a reação do Bolsonaro e da família dele, as críticas feitas pela União Europeia, pelo Macron, pela Merkel, pela Noruega, já indica essa postura beligerante, infantil, muitas vezes, à política externa. Então eu quero ler para vocês um artigo que se chama Diplomacia Teológica Brasileira, um relato de um dia nos bastidores da ONU. E daí fala aqui, nem aliados como Israel e Chile tiveram coragem de apoiar o Brasil. Em 20 anos percorrendo os corredores da ONU e de outras entidades internacionais, viajando com presidentes e indo a cúpulas, posso dizer que presenciei alguns momentos pouco nobres da política externa brasileira. Mas o que vi correndo nessa quinta-feira na sala de reuniões das Nações Unidas, em Genebra, é diferente de tudo que essas 2 décadas de escola me apresentaram. Ainda que eu mesmo tenha sido um crítico do silêncio de Lula sobre os abusos aos direitos humanos no Irã, em Cuba ou na Coreia do Norte, ainda que Dilma Rousseff tenha errado ao manter seu apoio irrestrito ao governo de Maduro, ainda que o PT tenha promovido seus próprios quadros e tenha deixado grandes nomes da diplomacia nacional encostados em consulados irrelevantes pelo mundo, ainda que a expansão das empresas brasileiras pelo mundo tenha ocorrido, em parte, com propinas, havia uma coerência mínima em relação à tradição da diplomacia nacional. Só lembrando, gente, que a diplomacia brasileira, ela sempre foi muito respeitada pelo mundo. Fiz aqui um vídeo logo quando o Ernesto Araújo foi nomeado, que era um texto que foi a partir de uma entrevista com um diplomata, que nos contou sobre a tradição, secular da diplomacia brasileira e como esse soft power, esse poder diplomático sempre abriu portas para o Brasil. Coisa que está acabando, eles estão destruindo isso. Prosseguindo no texto, em qualquer continente e dentro de todas as entidades internacionais, o Brasil era reconhecido por seu esforço para construir pontes, dialogar e criar uma situação em que se apresentaria como um interlocutor. Em algumas situações, essa estratégia funcionou, em muitos outros não. Mas havia uma lógica que remontava ao DNA da diplomacia do Rio Branco. A soberania seria defendida por meio de fortalecimento da paz, pelo diálogo e da defesa restrita do sistema multilateral, e não por sua destruição. Hoje, o Brasil abriu mão dessa coerência e dessa tradição, transportando para a política externa valores ultraconservadores do grupo no poder, desconsiderando a multiplicidade da população brasileira e ignorando seus compromissos internacionais. O Itamaraty passou a colocar em prática uma diplomacia ideológica religiosa, e que passou a minar o consenso até mesmo dentro do Ocidente. Lembrando que o presidente se elegeu dizendo que governaria sem viés ideológico, e você tem um tratamento que ele dá para países no mundo aí que é completamente enviesado ideologicamente.
Prosseguindo, nos últimos dias, diplomatas receberam claras instruções de Brasília para vetar nos textos e resoluções da ONU qualquer uso da palavra gênero, termo reconhecido em tratados internacionais assinados pelo próprio governo brasileiro desde os anos 90. Eles querem perseguir a palavra gênero. Eles querem tirar todos os comunicados oficiais, tirar de todos os comunicados da ONU também. Foi emitida uma nota lá para que os diplomatas exigissem retirada da palavra gênero. Também foram instruídos a fazer um ataque a qualquer indicação de que uma interpretação errada de uma religião possa ser um obstáculo à igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, a manipulação de uma religião jamais deve ser considerado como um problema. Também atacaram o conceito de direitos reprodutivos e, claro, lideraram um combate feroz a qualquer referência nos textos que eventualmente pudesse dar brecha a uma suposta análise positiva do aborto. Não, os trechos propostos originalmente pelas resoluções não defendiam o aborto. Isso estava apenas na forma pela qual o governo brasileiro os interpretava. Falar de sexualidade, de direitos reprodutivos, de educação sexual também para esse governo, graças a Damares, em grande parte também, mas também através do Ernesto Araújo, se tornou um tabu. Não se pode falar de sexo mais, não se pode mais ensinar os jovens como se proteger de doenças sexualmente transmitíveis, como evitar a gravidez precoce, isso aí está fora de cogitação. Com esse arsenal, lá foi o Brasil falar nessa quinta-feira da defesa dos direitos humanos e da proteção à mulher. Hoje, resoluções seriam negociadas na ONU para que, em julho, os textos possam ser submetidos ao voto. Mas o que presenciei foi um profundo constrangimento. Daí tem um trecho aqui intitulado Indignação. Enquanto os diplomatas brasileiros pediam palavra e começavam a listar todos os vetos sobre os trechos das resoluções, o que se via na sala era uma mistura de espanto, ironias e incompreensão por parte das delegações estrangeiras. Num canto, representantes do Uruguai não disfarçavam o susto, enquanto outros rapidamente colocavam as placas com o nome de seus países para que pudessem intervir contra as propostas brasileiras. Um representante da União Europeia ria, enquanto outro da mesma delegação suspirava diante do que escutava. Por mensagem de telefone, delegados na sala trocavam impressões sobre como reagir ao Brasil. Os comentários ao pé do ouvido beiravam a revolta. Na medida em que os vetos anunciados pelo Itamaraty continuavam, a surpresa ganhava uma conotação de indignação. Num dos cantos da sala, vi como uma diplomata, irritada, certamente sem instruções da sua capital, levantou sua placa com energia para frear uma proposta do governo de Bolsonaro. Afinal, aqueles textos não eram novos. Nos últimos anos, foram sempre aprovados por consenso e apoio explícito do Brasil. Nem mesmo os novos aliados de Bolsonaro, Chile e Israel, toparam a guinada brasileira ao obscurantismo. Os representantes de ambos os países fizeram questão de pedir a palavra para dizer que não aceitavam o que o Brasil sugeria. Mas não estávamos sozinhos. De forma surpreendente, quem passou a apoiar as propostas brasileiras eram justamente aqueles estados que são acusados de ainda viver com regras medievais para suas mulheres e de cometer atrocidades a quem não segue um dogma religioso. Fomos aplaudidos pela Arábia Saudita, Paquistão e Bahrein. Decidi sair da sala. Fiquei tentando me colocar na pele daqueles diplomatas de carreira do Brasil que foram obrigados a ler tais instruções. No corredor, me deparo com outro diplomata europeu que faz questão de se aproximar e me comenta: sabe que o regime de Duterte diz que vocês brasileiros estão com eles em uma resolução para impedir que os massacres nas Filipinas sejam investigados? Inclusive, o Duterte é um governante populista do estilo do Bolsonaro, ao qual o Bolsonaro é comparado. Muitos comparam o Bolsonaro ao Trump, mas na verdade está muito mais próximo do Duterte, que é alguém que apoia bandido bom, bandido morto, que tem perpetrado massacres nas Filipinas, do que realmente mais próximo do Trump. Num dos dias mais constrangedores que presenciei na ONU para o Brasil, vi apenas um padrão: um país rasgando sua história, enterrando sua reputação, ganhando a imagem de antipático e se alinhando com os valores dos países mais retrógrados do nosso planeta. Nos próximos dias, existe uma enorme chance de o Mercosul fechar um acordo histórico com a União Europeia. E se isso ocorrer, o governo vai correr para anunciar que o tratado é um sinal de aceitação do Brasil e de Bolsonaro no mundo. Não, não é. O que a Europa quer é mercado e vender, sem perder espaço para Trump. E por isso está fechando essa negociação, que já está para cair, gente. Essa negociação aqui foi vendida pelo governo Bolsonaro como uma grande conquista do governo, sendo que essa negociação ocorre já há 20 anos e agora ele está pondo tudo a perder graças à sua infantilidade, sua incapacidade de lidar com críticas e com relações exteriores, na verdade, né? Lidar com o mundo. Prosseguindo, mas, no âmbito político, a pressão continuará e governos vão ter dificuldades em sair na defesa das posições do Brasil. Pelas demais salas da ONU, indígenas brasileiros protestavam, ambientalistas denunciavam, palestinos questionavam a posição do Brasil em Jerusalém, relatores da ONU falavam dos perigos da tortura no país e um governo acuado tentava dar respostas vazias sobre o suposto compromisso do governo Bolsonaro. Tudo isso em um só dia. A embaixadora do Brasil na ONU, ela estava acompanhando a visita do ministro das Ciências em visita à cidade. Achei que já tinha visto de tudo,
mas meu engano foi pensar que o constrangimento estava terminado. Já era o início da noite e estou deixando a sede da ONU quando sou parado para uma relatora especial da entidade que, me segurando pelo braço, pergunta: o que está ocorrendo no Brasil? Esse texto aqui, quando eu li, gente, bateu um certo desespero, na verdade, né? Porque, como eu disse, a longa tradição do Brasil sempre foi de diplomacia, de paz, de negociação, de multilateralismo. E quando assume um governo ultra-radical, de extrema-direita, com um viés ideológico completamente destrutivo, anti-ciência, anti-conhecimento, isolacionista, nacionalista, você não pode esperar um resultado diferente. Você não pode pôr algo que dá errado, algo que é retrógrado, algo que não corresponde ao mundo atual e esperar que isso funcione. Então, esse texto aqui já era um prenúncio do que poderia ocorrer, e eu acho que Jamil Chad já poderia imaginar como isso se desenrolaria com o passar dos meses. 2 meses depois desse texto, você tem o Brasil agora completamente desmoralizado no mundo. Hoje o Brasil virou sinônimo de horror, de piada, de idiotia. Os brasileiros votaram num presidente que é desprezado e que é odiado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se a gente for pensar, gente, no regime militar, que foi o período talvez de maior viés ideológico no Brasil, né? Não sei, talvez tenha algum período anterior, mas que foi o período mais fechado do Brasil nas últimas décadas. Mesmo nessa época, o Brasil, por exemplo, estava alinhado aos Estados Unidos, ideologicamente e militarmente também. Havia uma relação próxima com os Estados Unidos, que ajudou a dar o golpe militar no Brasil, né, que fomentou o golpe militar no Brasil. Mas, por outro lado, na mesma época, ao longo do regime militar, o Brasil também mantinha relações comerciais e diplomáticas com a União Soviética. Mesmo no período de maior isolamento político e diplomático brasileiro, ideológico, ainda assim, os militares compreendiam o que era ser pragmático. Você não pode se fechar ao mundo. A gente está aqui com regime de exceção, com regime repressivo, mas mesmo assim eles não deixavam de dialogar com diferentes interlocutores. E mesmo durante o regime militar não havia esse tipo de interferência ideológica no Itamaraty. E agora o que você observa é um governo que está gradualmente se aparelhando, que era a crítica que o Bolsonaro fazia ao PT, né, de ter aparelhado todo o sistema, todo o Estado. Eles estão aparelhando o Estado com fundamentalistas, com ultra-radicais, com pessoas completamente insanas em termos de ideologia, são teóricos da conspiração, pessoas que acreditam nas maiores maluquices que se pode imaginar, que negam o aquecimento global, que negam as mudanças climáticas, que negam, inclusive, que a ditadura militar no Brasil existiu, né, como faz o Ernesto Araújo, que acho que não foi uma ditadura no Brasil. Você tem um governo que é incapaz de lidar com a verdade, com os fatos, que está constantemente desconstruindo, destruindo a relação entre interpretação e realidade, e que simplesmente está implodindo toda uma tradição diplomática, cultural, política do Brasil no mundo. O estrago que o Bolsonaro fará no Brasil será duradouro, mas também para a reputação do Brasil levará muito tempo para poder reconstruir o que ele está destruindo. Para chegar num ponto em que um jornal francês chama o presidente do Brasil de câncer, você já viu o buraco fundo que o Brasil está. E não tenho dúvida que pode piorar muito ainda. Não tenho dúvida disso. Pode piorar muito ainda, gente. Ontem eu li um artigo falando sobre a oposição brasileira, né, como a oposição está de braços cruzados, só assistindo o governo se implodir, mas eu não acho que basta isso. Não basta você cruzar os braços e ficar assistindo o caos. Eu acho que você também tem que intervir, você também tem que participar lá, ajudar para que o mais rápido possível o Brasil retorne à normalidade, ou tente retornar à normalidade. Como isso vai se dar, não sabemos ainda. Mas o modelo do governo bolsonarista é insustentável. Isso vai destruir o país, isso vai destruir o Brasil. E como vocês viram aqui nesse artigo do Jamil Chad, quais são os países que se alinharam ao Brasil na ONU? Arábia Saudita, Paquistão e Bahrein. Alguns dos países mais retrógrados do planeta. São esses os colegas do Brasil no mundo agora. Arábia Saudita, Paquistão e Bahrein. Países fundamentalistas religiosos, países atrasados, com a mentalidade medieval. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para esses artigos que eu mencionei aqui, para o La Libération, para esse artigo do Jamil Chad e também para alguns que mostram a destruição dessa imagem do Brasil no exterior. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, gente. Eu quero saber se, de fato, o que o mundo pensa do Brasil tem alguma relevância, tem alguma importância, se isso afeta alguma coisa no Brasil, e também sobre esse alinhamento do Brasil aí com países extremamente retrógrados e obscurantistas. O que isso significa? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!